quero saudar a amada igreja, os irmãos que estão presentes e aqueles que nos acompanham pelo Facebook, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Perguntei para a Michelle assim, agora só falta mensagem? Ela falou assim, só? Eu falei assim, nossa, então vai ser rapidinho o culto hoje. Eu quero dizer a você que está em casa, que faça de tudo possível para não se dispersar com nada que não seja em prestar atenção naquilo que a palavra de Deus tem a dizer conosco nessa noite. Primeiramente porque vai ser muito rápido, e segundo porque se de repente você perder um pouquinho, de repente você vai perder aquilo que Deus queria falar contigo. Amém? Quero convidar a todos a abrirem a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 adiante. Marcos 14, 32 adiante. Diz assim a palavra de Deus: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando consigo a Pedro e a Tiago e a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me trai. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra, que foi lida neste momento. E queremos, meu Deus, que ela possa falar ao nosso coração neste momento. Meu Deus, não a minha palavra, porque ela nada pode, mas a Tua palavra transforma. Que o Senhor possa alcançar os corações, meu Deus, assim como alcançaste o meu, ao trazer essa palavra ao meu coração. No nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o tema da nossa mensagem, eu não costumo dar muito temas à mensagem, mas é dormindo na hora errada. O texto nos fala sobre um momento de muita angústia e aflição que Jesus estava já passando. Jesus estava prestes a ser entregue, a ser crucificado e a ser morto no nosso lugar. Jesus sabia que horas mais difíceis estavam por chegar. E Jesus, sabendo disso, entendia o quanto era importante ter um momento de oração, de conversa com Deus. E eu já quero logo começar a dizer a você que eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, sabemos que coisas difíceis ainda poderão chegar até a nós, mas muitas vezes fazemos totalmente diferente de Jesus, e de repente igual aos discípulos.
O texto nos diz que Jesus, quando está preocupado com essa situação, com esse momento, angustiado, ele chama os seus discípulos para passar um momento com ele vigiando e orando. Porque Jesus sabia que isso era importante para enfrentar aquilo que estava por vir. E Jesus então vai, se afasta um pouco, se ajoelha, o texto diz que ele coloca o seu rosto no chão e começa a falar com o Pai. Jesus está se preparando. Jesus está fortalecendo o seu espírito, tendo uma conversa com Deus, tendo uma oração com Deus. E Jesus, acredito eu, que imaginava que os seus discípulos estavam fazendo também a mesma coisa. Mas surpreendentemente, quando Jesus levanta, ele vai para o outro lado e está lá os discípulos roncando, dormindo na hora de estar orando. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, mas no tempo de orar, os discípulos estavam dormindo. E Jesus então torna a voltar para o seu lugar depois de dar logo uma bronca neles, e Jesus volta. E Jesus continua orando, Jesus continua se preparando, porque Jesus sabia que a luta seria muito grande. Jesus sabia que seria muito difícil. Nas suas orações ele disse: Senhor, eu sei que é difícil, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele está falando isso para Deus. E ele se levanta e vai para o lado de lá e está lá de novo os discípulos dormindo, novamente na hora errada. E Jesus volta e faz novamente pela terceira vez. Veja o quanto Jesus entendia a importância da oração na vida dele, mesmo ele sendo Deus. E pela terceira vez ele volta e encontra os discípulos ainda dormindo. E aí então ele praticamente que desiste e diz assim: pode dormir e descansar agora, porque já é chegada a hora. Jesus já tinha feito aquilo que ele precisava fazer, para ele vencer a luta que estava por vir. Hoje eu pergunto a você que está me ouvindo e me assistindo: você está orando ou você está dormindo? Nós não somos diferentes de Jesus, nós também temos lutas. Aliás, somos diferentes sim, porque ele podia tudo e nós não podemos tudo sozinho. E mesmo ele podendo tudo, ele entendia que tinha que orar. E nós, mesmo sabendo que não podemos quase nada, resolvemos dormir. É interessante, tem um ditado que diz assim: é melhor prevenir do que remediar. E é um ditado tão verdadeiro que podia estar na Bíblia. Concorda, pastor? É melhor prevenir do que remediar. Quer exemplo prático disso? Daniel orou aonde? No seu quarto ou na cova? Preveniu. E depois ele dormiu. Entendem? É melhor orar antes da luta chegar. Porque quando a luta chegar, aí você pode descansar. Porque aquele que vai ter que interceder por você, ele vai estar intercedendo. A Bíblia diz que ele é aquele que intercede por nós. Mas antes de chegar, faça a sua parte. Eu não sei quando vai chegar. Jesus fala a respeito de uma parábola assim: não sabes que hora, que dia, que momento o ladrão vem, então vigia a todo tempo, ou seja, ora a todo tempo, não espera chegar o desemprego, mas ora antes para que Deus possa te fortalecer, para que quando o desemprego chegar, você pode ficar em paz e ter a certeza que Ele vai te sustentar. Mas tem a hora de orar, mas tem aqueles que preferem descansar. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego oraram enquanto estavam na fornalha? Foi ali que eles demonstraram fidelidade a Deus? Não. Foi antes da prova
que eles foram fiel a Deus. Domingo eu preguei sobre Davi e Golias. Davi pegou uma funda é isso, pastor? Uma funda e uma pedra. A Bíblia não diz, mas eu não acredito que ele ficou orando. Porque na hora da guerra é hora de guerrear. Na hora da luta é hora de lutar. Mas tem que se preparar antes em oração. Existe uma frase muito bonita e verdadeira, se eu não me engano, é de Dale Carnegie. Ele diz que quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue derramados na batalha. Traduz isso para nós que acreditamos em Cristo. Quanto mais horas orando, falando com Deus, menos horas chorando e sofrendo por não sentir a presença de Deus. Os irmãos entenderam, amém? É melhor prevenir do que remediar. Para os discípulos, Jesus foi 3 vezes falar com eles. E para você que está me ouvindo, quantas vezes Jesus já tentou te acordar? Para orar? Quantas vezes Deus já te acordou para falar que você precisa ler a palavra de Deus mais vezes? Quantas vezes Deus já te falou que você precisa frequentar a casa dele? Quantas vezes Deus já te falou a importância de você fazer o jejum? Quantas vezes Deus já te falou a importância de você ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? Será que foi 1, 2 ou 3? Ou será que nós já perdemos a conta de quantas vezes Deus tentou nos tirar do sono profundo, daquilo que nos afasta das bênçãos de Deus, e nós continuamos preferindo continuar dormindo? Eu creio que Deus falou contigo, assim como falou comigo. Quando os soldados chegaram, na hora da prova, na hora do vestibular, aquele a quem Jesus foi acordar, quando era para orar, reprovou, porque não estava se preparando. Eu nunca fui muito estudioso, vou confessar aqui. A minha irmã que está aqui, sempre foi muito estudiosa. Eu sempre muito relaxado com essas coisas. Ela quis ser boazinha agora, disse que eu fui inteligente, que ela era esforçada. Mas ela era estudiosa. Eu não. Mas eu tinha uma particularidade entre eu e Deus, que todas as vezes que eu ia fazer uma prova, no qual eu tinha estudado, não era sempre, mas no qual eu tinha estudado, antes de fazer a prova, eu orava e falava assim: Deus, me ajuda a lembrar do que eu estudei. E Deus me ajudava. E eu lembrava, e eu respondia e tirava boas notas. Mas eu nunca pedi para Deus, antes de uma prova, sem ter estudado, falar assim: Deus, me ajuda a tirar uma nota boa. Irmãos, isso Deus não vai fazer. Não vai fazer. Se você não correr atrás daquilo que você precisa, fazendo a sua parte, Deus não vai fazer. Ora, se prepara, porque na hora da batalha, você vai estar em paz para vencer ela, porque você sabe que Deus é contigo. Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Eu já vi culto rápido, mas igual esse aqui, hein, pastor? É vapt-vupt, como dizia o Chico Anísio. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Ó Deus, que a Tua palavra de fato possa ter alcançado corações e continuar alcançando, através das vidas que ainda vão
ouvir a tua palavra dessa noite. E que, Deus, assim como eu ouvi, as pessoas que ouviram e irão ouvir, nós possamos colocar em prática, porque senão de nada serve, de nada vale. Ajuda-nos, ó Deus, a levantarmos de um sono profundo, que nos afasta, ó Deus, de uma intimidade, de um relacionamento contigo, e consequentemente também nos afasta das bênçãos de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos compromisso de oração com o Senhor. Que assim, meu Deus, como temos costumes no dia a dia para tantas coisas, nós possamos ter o costume que Daniel tinha, de falar contigo. Assim como sentimos, ó Deus, a falta do alimento para o nosso corpo, que nós possamos também sentir a falta do alimento para o nosso espírito. Que nós possamos entender, meu Deus, que nós precisamos nos preparar, assim como nos preparamos para entrar numa boa universidade, assim como nos preparamos para entrar numa boa empresa, para sermos promovidos, assim como nos preparamos para termos uma esposa, um esposo, enfim, para tantas coisas nos preparamos, possamos nos preparar, meu Deus, contigo, para enfrentar as lutas do dia a dia. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos pela tua palavra. Amém. Deus te abençoe, irmão e irmã, no nome de Jesus.